Não sei porque eu não estou acompanhando isso de perto, mas tem algumas coisas que eu sei que podem ajudar a entender. É, a, o fundo que comprou o, a, a refinaria é um fundo estatal, diga-se de passagem, de um estado produtor de petróleo e produtor de derivados. Ou seja, eles precisam de mercado também para os produtos deles. Então, você repare que a refinaria, ela, além de ser um parque industrial, no sentido que ela tem capacidade de processar o petróleo cru e produzir os combustíveis, ela é também um parque logístico. Isso quer dizer, ela é também um ponto de estocagem e comercialização de produtos. Então, o produto que é vendido a partir dessa base logística do Fundo Mubdala aqui na Bahia para a região toda que ele serve, não necessariamente tem relação com o que está sendo praticado no, no mercado nacional em outros estados. Ou seja, o fato de ter a base logística aqui na Bahia quer dizer que pode alcançar os consumidores da Bahia com um custo de transporte muito menor do que um petróleo que viria de outros lugares. Então, dentro desse espaço, onde eles têm a posição vantajosa enquanto fornecedores, eles têm uma grande latitude de prática de preços e vão praticar o preço que tiver de acordo com a estratégia empresarial própria deles, e não com nenhuma estratégia nacional de abastecimento, nem nada disso. Ou seja, nós estamos aí operando com uma refinaria privada, que segue os critérios de resultado e não de nenhuma preocupação com as condições de abastecimento do mercado brasileiro. Agora, novamente, o que chama a atenção é que a Petrobras tenha vendido essa refinaria e tenha vendido a refinaria nas condições que vendeu. E que, para além disso, tenha um plano formulado de vender, além dessa, mais 7 refinarias. E foi só a pandemia que impediu que isso fosse levado a cabo, como estava no plano original, para que essas 8 unidades fossem vendidas até o fim de 2021. Agora, veja que situação claramente estranha do ponto de vista de gestão dos interesses da Petrobras. Ou seja, é como se a direção da Petrobras estivesse adotando medidas que ferem o interesse da própria companhia. Desde a liberação dos preços de combustível no Brasil, que foi a partir de janeiro de 2002, existe, Douglas,
uma tensão, um conflito de interesses entre a Petrobras e outros negócios de potenciais importadores de combustível do exterior. Por quê? Porque se a Petrobras estiver praticando preços abaixo do mercado internacional, esses importadores não têm o que fazer no mercado, eles não vão conseguir funcionar o negócio deles. O negócio deles só funciona se a Petrobras estiver cobrando no mesmo nível que o mercado internacional ou acima. Como ele disse que o preço esteve em 2017, durante o ano todo, acima do mercado internacional. Então, coincidindo com o interesse desses outros importadores. Mas o que é mais surpreendente é que a Petrobras apresenta essa estratégia de venda ao CAD, que é o órgão encarregado de supervisionar o excesso de poder de mercado pelas empresas. A Petrobras firmou esse acordo com o CAD espontaneamente. Espontaneamente. Veja o que aconteceu. A direção da ANP, em 2019, motivou o CAD, solicitou, realizou junto com o CAD um estudo sobre possível abuso de poder de mercado da Petrobras por ter a posição praticamente monopolista no refino no país. O CAD fez uma investigação e o resultado da investigação foi que não foi encontrado qualquer indício de prática de abuso de poder de mercado. Ou seja, que a Petrobras tinha assim, essa posição monopolista, mas não havia nenhum indício de abuso dessa posição. Portanto, o CAD diz, por mim, tudo bem, a forma como a companhia está operando está bem, mas, apesar dessa conclusão favorável à Petrobras, a própria direção da Petrobras propõe um acordo com o CAD, pelo qual ela vai vender 8 refinarias para, segundo a Petrobras, estimular a concorrência. Ora, isso, do ponto de vista de negócio, não faz sentido nenhum. O sonho de todo empresário é ser monopolista, rapaz. O sonho de todo mundo que tem um negócio é ser monopolista. Ou seja, no capitalismo, as estruturas de mercado relevantes são o monopólio e o oligopólio, ou seja, as grandes empresas com domínio de grandes segmentos de mercado. A concorrência, a competição é para o vendedor de amendoim na porta do estádio, é para o vendedor de pipoca no ponto de ônibus, é para a baiana de acarajé. Esses todos estão na concorrência. Agora, empresa de energia são todas oligopolistas, ou seja, todas procuram ter o controle da maior fatia de mercado possível. E a Petrobras tem uma posição particularmente vantajosa com relação às outras petroleiras, porque ela é literalmente uma petroleira nacional. Em que sentido? Que ela extrai praticamente todo o seu petróleo dentro do Brasil, pode-se dizer todo o seu petróleo dentro do Brasil, e realiza, ou seja, vende a maior parte desse petróleo dentro do Brasil também. Ou seja, 70% das vendas da Petrobras, segundo aí o número que eu vi nos últimos demonstrativos financeiros, em termos de valor, 70% das vendas são dentro do Brasil. Então, não tem, do ponto de vista do interesse estratégico da empresa, não tem nenhuma justificativa
você se desfazer das refinarias. Até porque, e aqui eu vou citar um estudo da EPET, teve um estudo da EPET feito em 2018, muito apropriadamente, ou seja, lembrando que para a companhia de petróleo é fundamental ter tanto a exploração e produção quanto o refino fortes. Por quê? Isso se chama integração vertical. Quer dizer, você faz as diversas etapas de produção dentro da cadeia de valor. Então, você vai desde a exploração para ver onde está o petróleo, para depois achar onde está, furar, produzir, daí extrair, daí refinar e distribuir. Essa integração, lembrou muito bem esse estudo da EPET, é de 2018, eu posso resgatar depois se você quiser. Lembra que a integração vertical é muito importante para a saúde financeira da empresa. Por quê? Quando o preço do petróleo está alto no mercado internacional, a exploração e produção, ou como dizem os petroleiros, o EIP, está ganhando muito dinheiro e o refino está ganhando pouco dinheiro, porque o refino está limitado pelo preço de mercado. Então, o refino não pode repassar preço à vontade, ele está limitado pelo preço do mercado. Por outro lado, quando o preço de petróleo bruto está baixo, isso quer dizer que o refino está com boas margens, porque ele está comprando petróleo barato para produzir o combustível que ele vende. Então, a empresa ter esses dois segmentos integrados, a exploração e produção e o refino, permite um equilíbrio financeiro de que quando o preço do petróleo está alto, o EIP está dando bom resultado. Se o preço do petróleo cair, o refino dá bom resultado. Então, além do mais, além de sacrificar uma posição de dominante no mercado, sem nenhuma razão, sem nenhuma solicitação de nenhum órgão controlador, além do mais, expõe a empresa do ponto de vista financeiro na medida que desintegra, ou seja, que reduz a sua capacidade de equilibrar entre os dois segmentos de exploração e produção e de refino, de equilibrar o seu fluxo de caixa diante de possíveis oscilações de mercado. Então, isso, Douglas, do ponto de vista de gestão da companhia, eu considero bastante grave. Bastante grave no sentido de que a direção da companhia age contra o interesse econômico da própria companhia. Então, não se sustenta no discurso da direção da Petrobras dizer que estão vendendo as refinarias para estimular a concorrência. Não compete a Petrobras estimular a concorrência, principalmente se o órgão de controle da concorrência no Brasil está dizendo que não tem nenhuma prática abusiva da Petrobras. A Petrobras devia estar muito contente com a posição dominante de mercado que ela tem. O Brasil é um país continental, o que todo mundo no mercado regional da América do Sul quer é um pedaço do mercado brasileiro. Então, eu considero grave essa posição de venda das refinarias, das quais a RLAM é o primeiro caso, mas parece que tem toda a possibilidade de haver outros, porque vai claramente contra o interesse da companhia, tanto do ponto de vista de ceder gratuitamente uma posição dominante de mercado, quanto do ponto de vista de desintegrar a exploração e produção e o refino, de perder, em alguma medida, essa capacidade de integração vertical e de compensação do resultado financeiro entre um segmento e outro. E, por fim,
uma pequena observação sobre o que você falou da empresa estar patrocinando os clubes de futebol. Você foi muito cuidadoso, disse só os clubes de futebol, mas eu posso tomar um risco aqui. Está patrocinando o Bahia e o Vitória, tanto o Bahia quanto o Vitória. E, pelo que eu entendo, só pode fazer isso enquanto eles estiverem em divisões diferentes do futebol brasileiro. Porque certamente não ia ter um conflito de interesse se tanto o Bahia como o Vitória estivessem na mesma divisão, na mesma série, ou A, ou B, ou C. Ou seja, não vai ser possível manter o patrocínio se os dois estiverem competindo diretamente um contra o outro. Sem contar que esse tipo de competição acontece nas competições regionais, ou seja, como é que vai ficar o Campeonato Baiano e como é que vai ficar o Campeonato do Nordeste, se os dois times são patrocinados pela mesma empresa. E se estiver disputando, sei lá, a compra de um jogador, disputando a contratação de um técnico, como é que fica? Então tem aí também, no meu entendimento, um problema de conflito de interesse aí dentro do esporte. É uma questão menor aí que eu falo também assim, trago só como para a gente também quebrar um pouco a seriedade da conversa e fazer uma, uma referência pelo menos aos dois grandes times do estado, né, o Bahia e o Vitória, que estão sendo os dois nesse momento, todos os dois, patrocinados no rádio eles dizem a Seller, eu não sei se é assim, não sei se é assim que fala quando a gente ouve o jogo pelo rádio, eles estão dizendo a Seller. Então, além do mais isso, agora quando a gente não só vendeu a refinaria, como no jogo de futebol, a gente ainda tem que escutar o comercial deles.